Então, gente, Pai do Senhor, estou aqui para tentar recomeçar, né, retomar as nossas aulas de terça-feira, né, que foram interrompidas, né, por conta de tudo, que todo mundo já está ciente. Então, a gente ia começar a estudar a carta de Filadélfia. Filadélfia, a igreja missionária. A referência está em Apocalipse 3:7, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos seus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estávamos, então, na lição 7, Igreja Filadélfia, a igreja missionária. O versículo-chave desta lição é o 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negastes o meu nome. Então, esse é o versículo-chave dessa lição. Amém? O alvo dessa lição é que, ao estudar esta lição, você terá a oportunidade de refletir sobre as portas que Deus está abrindo para a igreja e dispor-se a servi-lo. O aluno deverá entender, deverá saber, conhecer um pouco mais sobre a igreja de Filadélfia, destinatária original da carta. Entender que a mensagem à igreja em Filadélfia também se aplica a nós hoje. Saber que Cristo é quem detém as chaves da porta do reino dos céus. Deverá sentir, deverá desejar ardentemente cumprir a missão que Deus tem para a igreja. E agir, né? Como agir diante de tudo que você vai aprender. Procurar identificar quais portas Deus tem aberto para a igreja, para que a igreja trabalhe na obra. Orar para que Deus mostre quais portas Ele tem aberto e dispor-se a servir a Deus de acordo com as portas que Ele abriu para a igreja. Amém? Então, a introdução desta lição vai dizer para nós: a carta à igreja em Filadélfia nos convida a considerar se nossa igreja está cumprindo sua missão e aproveitando as portas abertas oferecidas pelo Senhor. As únicas referências bíblicas à igreja de Filadélfia, estão em Apocalipse 1:11 e em Apocalipse 3:7, 13. Tá? Então, em nenhuma outra parte das escrituras você vai
ouvir diretamente o nome de Filadélfia, o nome de referência, né, referência a esta igreja de Filadélfia. Somente no livro do Apocalipse, então, ela aparece, tá? Então, como era a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, não, perdão, a princípio, a cidade de Filadélfia, né? Primeiro vamos conhecer como era aquela cidade, né? O que tinha ali, como funcionava, como eram os habitantes, onde ela se localizava. Tá? A cidade de Filadélfia, atual Alaşehir, na Turquia, tá? Então, Filadélfia atualmente é a cidade de Alaşehir, na Turquia. Foi fundada em 189 a.C. por Eumenes II, rei de Pérgamo. O nome de Filadelpos significa amor fraternal e se refere ao amor de Eumenes II por seu leal irmão e sucessor Átalo II, o Átalo II, numa época em que a sucessão ao trono era marcada por traições. O exemplo desses irmãos era admirável. Por ser uma região produtora de uvas, Dionísio, deus grego do vinho, era reverenciado. Divindades pagãs e o imperador também eram cultuados na cidade. A localização de Filadélfia era estratégia para acesso aos países da Lídia, Frígia e Mísia. Uma importante entrada comercial romana passava pela cidade, dando acesso tanto para o interior quanto para o mar Egeu, através dos portos de Esmirna e Éfeso. Essas facilidades eram importantes para a difusão do cristianismo, né? Então, era uma cidade bem localizada, uma cidade que era produtora de uvas, né? E por conta disso, então, fazia referência, né? Ela reverenciava, né, esse deus grego chamado Dionísio, tá? E também ela reverenciava ou cultuava, né, idolatrava, se você preferir, algumas divindades pagãs e também o imperador, né? Então, ela era uma cidade que pode ser considerada, né, idólatra, um tanto que idólatra, né? Ela estava numa localização estratégica, né, que dava acesso a pelo menos 3 países, né, que era Lídia, Frígia e Mísia, e também era uma importante entrada, era uma passagem, né, para que dava acesso, né, a outros centros comerciais, dava acesso ao mar Egeu, né, e através desse acesso, né, através dos portos de Esmirna e Éfeso, que eram ali então bem próximos, né? Então podemos considerar assim que era uma cidade movimentada, né? E isso ajudou bastante na difusão, né? Na divulgação, no crescimento do cristianismo. Não se tem registro bíblico sobre a origem da igreja de Filadélfia, né? Não se fala especificamente como foi que ela se originou, podendo ter sido fruto das viagens missionárias de Paulo, ok? Os cristãos da cidade, então, sofriam as mesmas perseguições e martírios que os demais, né? Nós já estudamos várias outras igrejas onde os cristãos eram perseguidos e muitas vezes até martirizados, né? E em Filadélfia, então, não era diferente, tá? Em especial os judeus e suas seitas, eram os perseguidores da igreja cristã, né? Os judeus e as seitas e suas seitas, ok? O fato de a igreja de Filadélfia estar incluída entre as 7 cartas do Apocalipse revela a sua
relevância, né? Tanto para o mundo da igreja primitiva, quanto para a nossa geração, né? Então, recentemente eu ouvi um pastor citando em que ele dizia que nós estamos vivendo duas igrejas, né? Nós estamos vivendo o tempo de hoje, é o tempo da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia, né? Então, existem essas duas vertentes de igreja, né? E nós precisamos cada dia mais analisar, verificar, né? Nos autoanalisar, né? Qual dessas duas igrejas nós temos sido. Amém? Então, o tópico 2, ele vai dizer sobre os títulos de Cristo, né? Como Cristo se identifica para essa igreja, né? Em todas as cartas a gente percebeu isso, ele se denomina, né? Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o verdadeiro, né? E aqui, quando ele escreve, então, quando ele manda João, né, se revela a João para que ele escreva esta carta à igreja de Filadélfia, ele também se identifica com alguns títulos, né? Jesus apresenta suas incomparáveis credenciais de forma diretamente relacionadas ao contexto da igreja de Filadélfia. Vamos ver. Aquele que é santo, né? Então, ali no versículo 3, 7, você vai ver como Cristo se identifica. Então, primeiramente, aquele que é santo, né? O 3,7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, né? Então, ele se identifica primeiramente como aquele que é santo. Jesus afirma tanto seu caráter divino e sem pecado, como também seu propósito de dedicação exclusiva a Deus. Já o imperador buscava a glória pessoal, né? Então, Jesus, ele reconhece, né? Ele se auto, né? Denomina como santo, como realmente é, né? Revelando assim o seu caráter divino, né? Como também o seu propósito de dedicação exclusiva a Deus, né? Então ele reverencia Deus, ele se apresenta, né? Desta maneira, né? Diferente do imperador que buscava a glória para si, né? Então Jesus Cristo, ele sempre né? A palavra de Deus diz quando ele esteve aqui na terra, né? Que mesmo ele sendo Deus, né? Em natureza humana, ele não usurpou ser igual a Deus, né? Mas veio e cumpriu um propósito para o qual Deus o havia enviado, né? E de maneira assim sublime, né? De maneira incontestável, né? E ele se identifica também como aquele que é verdadeiro, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiro, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele tem a verdade em si, né? Ele é feito de verdade. Sabemos que Jesus é a verdade, né? Ele é a verdade, né? Então, assim, ao contrário do inimigo de nossas almas, né? Que é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que quando a gente mente, a gente, então, se torna filho do diabo, né? Porque a mentira está na natureza dele, né? E ao contrário de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, né? A verdade é Jesus Cristo. João 14,6 nos afirma isso, né? O que diz João 14,6? João 14,6 nos diz que, respondendo-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Já havia citado, eu não me lembrava que era essa a referência, né? Então, em oposição aos falsos ensinos que circundavam a igreja,
ao mesmo tempo é o cumprimento da promessa do pacto de Deus com Israel. Sabemos que Jesus é a verdade em oposição aos falsos ensinos que circundavam a igreja. Ao mesmo tempo, é o cumprimento da promessa do pacto de Deus com Israel no Antigo Testamento, né? Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, tudo que é mentira, né? Como que eu posso dizer assim, confrontando, né, com Jesus, vem à tona, que ele é a verdade, né? E no mundo que nós vivemos, né, rodeado de tanta mentira, vivendo, eu não queria entrar nesse mérito, mas vivendo o que a gente está vivendo hoje, né, diante dessa pandemia, tem uma hora que a gente para e se pergunta o que é verdade. O que é verdade diante de toda essa situação? Eu posso dizer para você que diante dessa situação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele nós vamos encontrar salvação. Porque se você procurar, cada um vai ter a sua opinião, e geralmente são opiniões, como eu posso dizer, não são opiniões imparciais, né? Já o nosso Jesus, ele é imparcial, ele é o que é, e ele não muda o que ele é por circunstância, ele é a verdade. Então, se você está à procura da verdade, é só através de Jesus. E ele também se chama como o que tem a chave de Davi. O que isso quer dizer? É uma linguagem figurada, referindo-se à prática da entrega simbólica da chave para o administrador das coisas do rei, significando plena autoridade delegada. A chave de Davi se refere ao reino messiânico, onde Jesus e só ele tem a chave do reino de Deus. Ele é o único que pode dar acesso à presença de Deus e à vida eterna. Com essa credencial, Jesus se coloca claramente contra a posição dos judeus em Filadélfia, que se julgavam detentores da chave do reino e perseguiam os cristãos, né? Então, a chave do reino, muitos querem, né? Poder, muitos querem, né? O que a gente vê hoje em dia é isso, né? As pessoas, elas buscam poder, né, para si próprio, mas o poder já está determinado a quem pertence. Todo poder pertence a Jesus, né? Ele é o Rei dos Reis. As pessoas querem, né? Hoje em dia não é diferente, né? Governantes querem o poder, né? Às vezes até líderes espirituais, né, querem o poder, querem a fama, querem se autopromover, né? Mas poder pertence a Jesus, né? Toda a autoridade foi delegada para ele, né? Esses dias eu estava conversando com meu irmão e nós falávamos sobre isso, e ele chegou para mim e falou assim: eu não entendo uma palavra que diz assim, que quando chegar a paz, quando você ouvires de paz, né, entenda que é o fim. Então ele falou: eu não entendo isso. Como? Se chegou a paz, isso é tudo que a gente quer. E a hora que falarem que é o paz, que chegou a paz é o fim. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e eu pude dizer para ele: por quê? Porque é uma falsa paz, né? É uma falsa paz, né? Essa pessoa, o anticristo que se levantará, que trará essa paz, dizendo que, né, trazendo toda a solução para tudo, né? É uma falsa paz. Porque passado 3 anos e meio dessa falsa paz, então ele se revelará abertamente, né? Se denominando então Deus, né? E aí a gente sabe que esse poder não pertence a ele, né? Esse poder pertence a Jesus, já está delegado, né? Então é isso que nós precisamos buscar, né? Nós como servos do Senhor e todos aqueles quanto crerem, né? Para viver essa paz,
viver a paz que Cristo, a paz que só Deus pode dar, né? A palavra de Deus diz lá no Sermão da Montanha, né, que bem-aventurado, né, os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Hoje a gente vê tanta injustiça e é isso, não vai mudar, porque a justiça verdadeira só em Jesus, né? Então, quando ele chegar para reinar verdadeiramente, né, sobre esse reinado para o qual ele foi delegado desde o princípio, então aí sim haverá justiça, aí sim haverá a verdadeira paz, né? Tem uma referência bíblica aqui que está no livro de Isaías 22:22. Vamos ver o que diz lá. Isaías 22:22 diz assim a palavra do Senhor: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Amém? Essa palavra está em Isaías 22:2, confirmando, né, o que ele fala, que a palavra do Senhor, ela se confirma, ela se explica por si só, né? Nós lemos aqui, né? Ele diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, né? Então, esse é nosso Jesus Cristo. Amém? Então, só quando chegar o tempo dele reinar verdadeiramente, né? De forma que todos vejam, né? Porque eu creio que o reino de Jesus, né? Ele já reina na minha vida, ele reina na sua vida, ele reina na vida daqueles que creem, né? E quando chegar esse tempo, então, ele poderá reinar abertamente, né? A palavra diz que todo joelho se dobrará, né? Todo olho verá, todo joelho se dobrará. Então, a esse tempo, então, chegará o reino da qual está já estabelecido. Amém? E, né, seguindo aí os títulos dessa leitura que nós fizemos, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Essa afirmação de Jesus enfatiza sua autoridade ao detentor da chave de Davi de permitir ou não o acesso do reino de Deus. Ao mesmo tempo, introduz a ideia de porta, que será compartilhada com a igreja em Filadélfia. Amém? Então, a porta que ele abre, né? Há pessoas que entendem que é uma porta aberta, a porta de uma igreja. Às vezes, né, as pessoas se deparam com esta palavra vão buscar a Deus uma resposta. É isso que põe diante de ti uma porta aberta, né? Então a gente toma isso para o literal, né? Mas aqui nós vamos ver um pouco disso depois, mais para frente nessa lição, que essa porta aberta pode se estar referindo também mais intensamente à porta aberta do reino dos céus, né? A palavra de Deus diz que ele é a porta, Jesus é a porta, né? Quem passar por mim achará pastagem, né? Não é assim que está escrito lá em João 10? Eu sou o bom pastor, né? Que dá vida pelas suas ovelhas. Então, essa porta aberta é uma porta que se encontra, né, diante de nós, né? A porta da salvação, né? Que é a qual Jesus tem a chave, porque só por intermédio dele você vai alcançar a vida eterna, né? Nessa conversa que eu tive domingo com meu irmão, nós falávamos disso. Ele falava, nossa, mas são muitas religiões, e eu acredito que todas as religiões pregam o amor, e o que importa é o amor. Sim, o amor é importante, que é maior amor que esse, nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, né, que deu o seu Filho, né? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, quem segue a Cristo vive o verdadeiro amor, tem o verdadeiro amor, né? Porque nenhuma outra religião, por mais que ela pregue o amor, ela pode te garantir vida eterna. Ela pode te dar um Salvador, né? Então, o único caminho que te leva à salvação é Jesus Cristo.
Então, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? E no terceiro tópico, tá, desse estudo, o estudo que nós estamos vendo, tá, a revista que eu uso é a revista da editora Cristã Evangélica, tá, e essa revista aqui que nós estamos, então, estudando já há algum tempo ali na nossa igreja, tá bem? Vamos prosseguir o tópico 3, então, da lição 7. O versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras. O Senhor fala do relacionamento prioritário entre ele e a sua igreja. A vida da igreja, bem como as suas obras, é conhecida primeiramente pelo Senhor, antes de ser visível aos outros e ao mundo. Ok? Então, tudo que nós fazemos quando servimos ao Senhor como igreja, né, antes de ser conhecida pelo mundo, ela é conhecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sonda o nosso coração. Então, Ele sabe como nós somos como igreja. Amém? A vida da igreja, bem como as suas obras, é conhecida primeiramente pelo Senhor, antes de ser visível aos outros e ao mundo. Apesar de não sabermos que as obras eram essas, sabemos que agradaram ao Senhor. Apesar de não sabermos que obras eram essas, sabemos que estas obras agradaram ao Senhor. As obras, quais obras? As obras da igreja de Filadélfia. Para os irmãos em Filadélfia, essa afirmação carregava a certeza de que, ainda que o mundo não compreenda e não aceite as ações da igreja, o Senhor as conhece e isto basta. A palavra de Jesus traz descanso. Amém? Então, se você está sendo firme, se você está sendo fiel ao Senhor, né? Então, Ele diz para você, eu conheço as tuas obras. Fica tranquilo. Conheço as tuas obras. Tudo que você precisa saber é que o Senhor conhece as tuas obras, conhece o teu coração, teu pensamento, teu sentimento, a tua fé. Então, permaneça firme, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É isso que o Senhor, isso que o Senhor nos chama, é isso que o Senhor nos convoca, né? Neste momento, né, onde a gente fica assim tão, né, meio confuso, meio sem entender, né? Como não temos a igreja para ir, né? Não temos um prédio para ir, mas nós somos a igreja aonde nós estivermos, né? É isso que o Senhor nos chama, para sermos a igreja aonde nós estivermos, né? Porque a palavra do Senhor que diz, eu conheço as tuas obras, nos traz descanso. Como igreja do Senhor e seus servos, precisamos nos lembrar de que Ele nos conhece como somos e conhece as nossas obras. Precisamos ouvir a sua voz dizendo, conheço as tuas obras, não como um juiz carrasco pronto a condenar, mas como Deus a quem devemos servir e adorar em todo tempo, né? Então, o Senhor, quando Ele diz assim, eu conheço as tuas obras, né? Ele não está te julgando e nem está te condenando, né? Mas Ele está se manifestando, né? Mas como um Deus a quem devemos servir e adorar em todo tempo, amém? Porque Ele tem ciência de tudo, né? Então devemos servi-lo, devemos adorá-lo em todo tempo, amém? As qualidades evidenciadas por Jesus, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome, são louváveis, ainda mais em meio à perseguição. Davi, no Salmo 119:11, dizia, guardar a palavra no coração, guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Guardar a palavra era uma prática dessa igreja, não uma teoria, né? Então, a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra,
como que ela guardava a palavra. Ela pegava a Bíblia e deixava ela bem guardadinha, né? Não deixava tomar pó, nem nada. Não, ela guardava a palavra. Guardar a palavra é viver a palavra, né? Então, quando a gente vive a palavra de Deus, Ele nos guarda. Nós guardamos a palavra dele e Ele nos guarda, né? Porque Ele fala que aquele que guarda, né, a palavra, Ele guardaria da tentação, né, que há de vir sobre toda a terra. Aqui, ó, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Onde que ele vai falar? No 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor, Ele nos guarda diante da provação que vai vir sobre todo mundo, né? Sabemos que tudo isso está acontecendo no começo das provações, né? Mas se a gente perseverar firme na palavra do Senhor, é promessa dele. E Ele vela pelo que Ele promete, né? Ele nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, sobre toda a terra. Amém? O quarto tópico da lição 7 vai falar sobre a porta aberta. Jesus afirma colocar diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta que ninguém pode fechar. Associado ao versículo anterior e seu contexto, entendemos que Jesus está conferindo sua autoridade para essa igreja, né? Deus está conferindo, está dando essa autoridade para esta igreja. A ideia de porta aberta significa uma oportunidade de testemunho diante dos que têm a salvação em Cristo. Encontramos assim a